Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geometria Analítica. Hoje vamos trabalhar com as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta e ver alguns exemplos. Bora lá! Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Dado o segmento de reta AB, tal que A tenha coordenadas x1, y1 e B tenha coordenadas x2, y2. São pontos distintos. Uma observação. Por que A e B devem ser pontos distintos? Porque se A coincidir com B, não há segmento de reta, né? Portanto, não há ponto médio. Então, esse A e B são pontos distintos e vamos determinar as coordenadas de M, tal que M seja ponto médio do segmento AB, ou seja, o comprimento de AM é igual ao comprimento de MB. Vamos considerar o seguinte: um segmento de reta com extremidades A, x1, y1 e B, x2, y2. Então, esses caras são conhecidos, são dados, né? Pensem como se fossem números. O nosso objetivo é encontrar as coordenadas do ponto médio M, né, que é ponto médio do segmento de reta AB. Então, como queremos encontrar aqui a abscissa do ponto médio, vamos chamar de x. Normalmente, nos exercícios, nós temos alguns números e queremos encontrar alguma informação. Normalmente, nós chamamos essa informação de x ou de y, e aqui é a mesma ideia, tá? Então, queremos encontrar a abscissa do ponto médio, vamos chamar de x, e a ordenada do ponto médio, que nós vamos chamar de y. Beleza. Aplicando o teorema de Tales, nós vamos encontrar o valor para a coordenada de x e para a coordenada de y, tá? O nosso objetivo é escrever a coordenada de x em função das variáveis que já conhecemos, né? Que é o x1, y1, x2, y2. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para o segmento AB e o segmento A1, B1. Aplicando o teorema de Tales, nós temos, olha, AM está para MB, AM está para MB, assim como A1, M1 está para M1, B1. Algumas pessoas devem aplicar o teorema de Tales da seguinte forma, né? Também não está errado, tá? Vai chegar no mesmo resultado. AM está para A1, M1, assim como MB está para M1, B1. Vocês chegariam nesse mesmo resultado que acabamos de fazer. E por que fizemos assim? Para facilitar nossas contas, né? Observe que o comprimento AM é igual ao comprimento MB, visto que o M é ponto médio de AB. Se eles são iguais, quando dividimos AM por MB, ele tem que dar quanto? Tem que dar 1. Quem que é A1, M1? A1, M1 é o x menos x1, é o comprimento desse segmento, né? Beleza. Quem que é o M1, B1? M1, B1 é esse segmento, né? Então, é o x2 menos x, x2 menos x. Multiplicando cruzado, nós vamos ter x menos x1, que é igual a 1 vezes esse carinha aqui, né? Dá x2 menos x. Beleza. Passo menos x para o outro lado, nós vamos ter 2x. Passo menos x1 para o outro lado, nós vamos ter x2 mais x1. Agora, passo 2 dividindo, nós vamos ter que x é igual a x2 mais x1 dividido por 2. E para encontrar a coordenada aqui de y do nosso ponto médio, nós vamos pegar o segmento AB e o segmento A2, B2. Então, temos que AM está para MB, AM está para MB, assim como A2, M2 está para M2, B2. Sabemos que AM sobre MB é 1. A2, M2 é o comprimento desse segmento, que é o quê? Y menos Y1, o maior menos o menor. E quem que é o comprimento aqui de M2, B2? É o Y2 menos Y. Multiplicando cruzado, vocês vão chegar que y é igual a y2 mais y1 dividido por 2. Então, podemos concluir que, dado um segmento de reta de extremidades A, x1, y1 e B, x2, y2, pensem em quaisquer números reais aqui, né, para os valores de x1, y1, x2, y2. Então, para encontrar a abscissa do ponto médio, ou seja, a coordenada de x ali do ponto médio do segmento de reta, é a média aritmética das abscissas das extremidades. Então, pega o primeiro número, né, o x1 aqui, soma com o primeiro número aqui, o x2, e divide por 2. Já a ordenada do ponto médio,
ou seja, a coordenada de y do ponto médio do segmento de reta é a média aritmética das ordenadas das extremidades. Então, pego y1 mais y2 e divide por 2. Então, vamos lá para os exercícios resolvidos. Número 3. Determine M, ponto médio de AB, nos seguintes casos. Então, foram dados aqui 2 pontos distintos, né? E nós temos que calcular o ponto médio desse segmento AB. Então, tranquilo. Para encontrar a coordenada xm, basta pegar aqui o 3 mais o menos 1. 3 mais menos 1. Observe que mais vezes menos dá menos. Então, 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Para encontrar a coordenada de y, a ordenada do nosso ponto médio, basta pegar o menos 2 mais o menos 6. Menos 2 mais menos 6. Mais com menos dá menos. Então, menos 2 com menos 6 dá menos 8. Isso divide por 2, sempre, fazendo a média ali. Então, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Ou seja, encontramos as nossas coordenadas do ponto médio, que é 1 e menos 4. Na letra B, a ideia é a mesma. A única diferença aqui é que tem frações, e isso pode dificultar nossas contas. Então, é interessante que vocês façam esse exercício para treinar, tá bom? Vamos para o número 4. Calcule os comprimentos das medianas de um triângulo de vértices A, B e C com suas respectivas coordenadas. Ok, vamos lembrar o que é mediana? A mediana de um triângulo é o segmento de reta que tem como extremidades um vértice e o ponto médio do lado oposto. Então, vamos olhar aqui para o triângulo. Foi dado o ponto A, foi dado também o ponto B e o ponto C. Colocando os pontos no plano cartesiano, nós vamos formar um triângulo. Em seguida, como encontrar as medianas? Então, vamos ter 3 medianas da seguinte forma. A mediana será um segmento que sai de uma extremidade de um vértice, aqui olha, está saindo do vértice A, por exemplo, e vai até a mediana do lado oposto. O lado oposto aqui ao vértice A é o BC. Então, nós temos essa mediana. Uma outra mediana. Um segmento que sai do vértice C e vai até o ponto médio do lado oposto, que no caso aqui é o BA. Então, temos essa seguinte mediana, E assim por diante. Uma outra informação legal. Todo triângulo possui 3 medianas, igual eu já tinha falado, que se cruzam em um ponto chamado baricentro do triângulo. Então, o ponto de interseção das 3 medianas é chamado baricentro. E como podemos calcular esse ponto? Como encontrar esse ponto? Considere um triângulo de vértices A, x1, y1, B, x2, y2 e C, x3, y3. O baricentro G desse triângulo é o ponto G, xg e yg. O xg é quem? É a média aritmética de x1, x2, x3, ou seja, vamos somar esses 3 carinhas e dividir por 3. E o yg é y1 mais y2 mais y3 dividido por 3. Mas vamos continuar nosso exercício. O objetivo é encontrar o comprimento da mediana. Então, para isso, nós vamos ter que encontrar o ponto médio de cada um desses lados. Então, vamos lá. Calculando aqui, por exemplo, o ponto M1, que é o ponto médio do segmento AB. Beleza, Então, é simples. Vamos pegar o ponto AB e calcular o ponto médio. Então, temos, olha, primeiro aqui coordenada, 2 mais menos 4, ou menos 4 mais 2, não importa a ordem, Menos 4 mais 2 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Menos 6 e 2, ou 2 e menos 6. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, aqui nós temos o nosso ponto médio M1. Da mesma forma, vamos encontrar o M2 e o M3. Agora, vamos calcular os comprimentos das medianas. Então, olhando aqui para o AM3, nós temos o A que foi dado e o M3 que foi encontrado. Para calcular o comprimento, vamos calcular a distância de A até M3, que é igual a raiz quadrada de, olhando aqui para a coordenada de x, menos 2 menos essa coordenada que é o 2, então fica menos 2 dá menos 4, ao quadrado, 16. 3 menos esse carinha que é o menos 6, então fica 3 menos menos 6, o menos vezes menos dá mais,
Então, fica 3 mais 6, 9. 9 ao quadrado, 81. 16 mais 81, 97. Então, observe que eles estão dentro da raiz, né? Assim, o comprimento dessa mediana é raiz de 97. Da mesma forma, vamos encontrar o comprimento da mediana BM2 e da mediana CM1. Ok? Pessoal, espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima. O livro utilizado para a videoaula foi o livro Matemática, Contexto e Aplicações, volume 3, do Dante, 2016. Um grande abraço e até a próxima.